Em um mundo de escassez constante, uma entidade continua tendo um suprimento abundante. É a entropia. A ciência da termodinâmica se baseia em 4 postulados ou axiomas fundamentais conhecidos como as 4 leis da termodinâmica. Dessas 4 leis, a segunda foi a primeira a ser descoberta. A primeira foi descoberta em segundo lugar, a terceira a ser descoberta recebeu o nome de Lei Zero, a quarta é a chamada terceira lei. Mas apesar disso tudo, faz sentido, pois a termodinâmica é a parte mais lógica da ciência. Permitam-me explicar brevemente o que significam essas 4 leis. A Lei Zero diz simplesmente que a ideia de temperatura faz sentido. A primeira lei é a conservação de energia. A segunda lei é o princípio da entropia. E a terceira lei diz que existe uma temperatura tão baixa que ela jamais poderá ser atingida. A partir dessas 4 leis, foram deduzidas não apenas as propriedades da matéria, mas o destino do próprio universo. Mas se quisermos chegar a algum lugar, é melhor começarmos agora. A Academia de Bilhar de Chalky é uma espécie de santuário, onde por trás da luz forte dos refletores, celebridades do esporte, figuras da alta sociedade e capitães da indústria se reúnem movidos por um interesse comum. Alguém pode ficar imaginando como esses cavalheiros conseguem manter seus nomes longe dos jornais. Isto para não falar das revistas eruditas. Observador casual poderia perguntar: o que cidadãos decentes como esses estão fazendo num lugar como este? Mas para os que estão por dentro, seu objetivo é óbvio: investigar as leis da termodinâmica. Mas por que aqui no Chalks? Em parte, naturalmente, pelo ambiente. A última palavra em elegância discreta. Sobre isso, nem é preciso falar. Mas principalmente pelo equipamento. Aparelhos especiais que, no interesse da ciência, Chalks mantém sempre à mão. Ainda hoje, 2 destacados cientistas empunham provetas. Devido ao tipo de assunto, as experiências seguintes não devem ser vistas, muito menos realizadas, sem o acompanhamento dos responsáveis. Transportadas com o maior cuidado possível, cada uma delas contém um pouco de um fluido experimental, infelizmente de gosto adquirido. Mas, antes que as coisas comecem a sair do controle, o fluido é derramado nas provetas a uma temperatura de 295 kelvins. E com precisão científica, são acrescentados vários cubos geométricos de H2O cristalino. A temperatura inicial dos cristais é de 273 kelvins. Com o passar do tempo, o calor do fluido quente chega aos cubos, mas o gelo não aquece. Os cubos não derretem imediatamente, o que provocou uma controvérsia científica. O que, é claro, exigiu mais testes. Em 126 experiências, quem está contando? Nenhum dos cientistas de Chalks conseguiu constatar um único caso de um cubo de gelo quente. Mas, por outro lado, eles descobriram uma diluição das propriedades do fluido experimental. O gelo, permanecendo a uma temperatura constante de 273 kelvins, derrete, transformando-se em água quando o calor flui até ele. O que explica esse estranho comportamento, seja no Chalks ou em qualquer outro lugar do mundo? Chega uma hora, é claro, em que o gelo derrete. Mas em seu estado sólido, por que será que ele não esquenta? De qualquer maneira, no final das contas, o gelo, o fluido experimental e tudo mais atingem um estado de equilíbrio. Em algum lugar, pelo menos na teoria, existe um estado celestial chamado equilíbrio.
Mas na vida real, é difícil encontrar esse equilíbrio. Numa ilha polinésia, por exemplo, o planeta se agita e fogo líquido sai borbulhando do centro da Terra. No centro polar do Oceano Ártico, a geladeira original do mundo funciona sem cessar. Nas profundezas escuras do Equador, o sol queima uma savana com incessante regularidade. A uma pequena distância dali, o líquido açoita as rochas mais embaixo. Do começo ao fim da Terra, a própria Terra é uma grande máquina, uma fábrica que jamais para. Jamais faz uma pausa ou uma greve. O motor da natureza, uma casa de força alimentada eternamente pela energia ilimitada do Sol. Sejam os ventos alísios dos oceanos, ou os motores diesel dos navios que por eles navegam, todos os motores funcionam, porque o calor em movimento pode colocar a matéria em movimento. Durante séculos, o motor térmico esteve por toda parte. Mas no passado, ou no presente, o calor propriamente dito vai sempre, naturalmente, numa única direção, da alta para a baixa temperatura. A existência de qualquer motor da Terra, e isso inclui a própria Terra, depende de uma das suas partes funcionar numa temperatura mais alta do que a outra. No motor da natureza, por exemplo, fortes correntes são impulsionadas através da atmosfera terrestre pela diferença entre a temperatura do Equador e a temperatura dos polos. De um polo ao outro, de motor para motor, o princípio é o mesmo. Neste veículo, é a diferença entre a temperatura da gasolina e do ar, e da água que circula no seu sistema de resfriamento. Os motores a vapor operam entre a alta temperatura da fornalha e a baixa temperatura da atmosfera. Quanto maior a diferença de temperatura, quanto mais alta numa parte e mais fria na outra, melhor o motor funciona. Mas se o fluxo de combustível é interrompido e a parte mais quente esfria, o motor para. Naturalmente, isso pode significar problemas. Caso todas as partes do motor tivessem a mesma temperatura, se todo o movimento cessasse e não restasse qualquer vitalidade, o motor atingiria seu estágio final, o estado de equilíbrio. O que acontece então de uma perspectiva científica? Neste cálculo de dinâmica molecular, cada par de átomos está programado para interagir com uma força interatômica realista. Assim, o que realmente acontece quando um corpo quente entra em contato com um corpo frio? A energia térmica flui do mais quente ao mais frio, até que os dois corpos atingem a mesma temperatura. Este é o estado de equilíbrio térmico. À primeira vista, o equilíbrio térmico parece diferente da ideia mecânica de equilíbrio estável, que impede que um corpo caia. Mas vamos olhar melhor. Quando um corpo em queda chega ao chão, cada salto é menor do que o último. Isso acontece porque a energia cinética do corpo como um todo se transforma nos movimentos caóticos dos átomos que o compõem. Esse processo é semelhante ao calor que flui até um corpo frio. O resultado final é o mesmo. Toda energia disponível acaba sendo compartilhada como energia cinética e potencial dos movimentos aleatórios de todos os átomos. Assim, embora a ideia de equilíbrio pareça o máximo em matéria de serenidade, essa concepção esconde o movimento intenso dos átomos no seu interior. Assim, a compreensão do equilíbrio é uma questão de perspectiva, de ver dentro e além. O equilíbrio é um estado em que todas as temperaturas são iguais. Um lugar em que nenhuma máquina funciona.
Nenhum geyser lança água. Nenhum vulcão entra em atividade. Nenhuma água cai. Nenhum motor grande quer trabalhar, assim como nenhum motor pequeno é capaz de funcionar. Em toda parte, a natureza parece impelida na direção do estado de equilíbrio. Corpos quentes e frios procurando atingir a mesma temperatura. E corpos em queda, transformando um trabalho útil num calor inútil. Do ponto de vista da física, quando a natureza apresenta um comportamento tão universal, isso deve ter uma explicação científica. E tem. A explicação começou naturalmente como uma ideia. A ideia da construção de uma melhor máquina a vapor. Um homem chamado Carnot conseguiu demonstrar que para uma fonte de trabalho profícua não há nada mais eficiente do que um motor que simplesmente não funciona. As mais notáveis ideias de Sadi Carnot nunca funcionaram e provavelmente jamais funcionarão na vida real. Mas ele desejava criar um motor, o mais perfeito que a natureza permitisse e a lógica que melhor o explicasse. Dada a diferença de temperaturas, uma temperatura alta TI e uma baixa temperatura T0, Carnot concebeu uma perfeita abstração. Seu motor recebe calor QI da alta temperatura, transforma parte dele em trabalho W, expelindo o restante, Q0, na forma de calor, para a fonte de temperatura mais baixa. Como o ciclo de Carnot era capaz de funcionar igualmente bem na direção oposta, ele era a própria imagem do motor ideal, a máquina mais eficiente permitida pelas leis da natureza. Mas com a morte prematura de Carnot, suas ideias, praticamente ignoradas desde o início, pareciam destinadas ao esquecimento. Elas provavelmente teriam acabado aqui, se dois grandes cientistas não tivessem se interessado pela teoria de Carnot. Rudolf Clausius, um físico alemão, e William Thomson, um professor de filosofia de Glasgow, que se transformaria em Lord Kelvin, resgataram os escritos originais de Carnot e, a partir dessas mesmas páginas, criaram a ciência da termodinâmica. No raciocínio de Carnot, Clausius e Thomson perceberam um fato notável, e os perceberam nos termos de uma surpreendente simplicidade matemática. No motor ideal de Carnot, a razão do calor recebido e do calor desperdiçado era a mesma razão das duas temperaturas absolutas necessárias para acionar o motor. Este era o ideal, nascido da imaginação de Carnot. Algo que entra é igual ao que sai. E se isso não é o calor ou a temperatura, o que seria então? É o calor dividido pela temperatura na qual ele flui. De acordo com Clausius, isso é entropia. No motor de Carnot, a entropia flui de uma fonte de alta temperatura, cumpre a sua missão, e a mesma quantidade de entropia flui para fora numa baixa temperatura. Assim, um motor ideal não apenas conserva a energia, ele conserva também a entropia. Isso é o ideal. Mas e a realidade? Na vida real, com um motor que ressoa e resfolega, o que acontece de verdade? Antes de mais nada, todos os motores conservam energia. O trabalho realizado é igual à diferença entre o calor que entra e o calor que sobra. Mas utilizando as mesmas temperaturas, um motor real realiza menos trabalho que o ideal de Carnot. Ele faz menos trabalho, deixando uma maior quantidade de calor a ser liberada. Mesmo quando a entropia que entra seja igual à de um motor de Carnot, a entropia que sai é maior. Esse é um fato surpreendente. A entropia que sai de um motor real é maior que a entropia que entra nele. Será que os motores de verdade produzem a entropia a partir do nada? Exatamente. E isso acontece porque nos motores de verdade, o fluxo de calor não é isotérmico. Os processos envolvidos não são adiabáticos, ocorre sempre fricção entre as partes móveis. Não importa qual possa ser o produto final,
Todos os motores reais produzem entropia. E não importa as condições do local de trabalho, o estoque de entropia aumenta sempre. Não importa o lugar de trabalho, o homem não detém a patente da fabricação de entropia. Constantemente, as máquinas da mãe natureza produzem entropia. Ninguém na Terra pode concorrer com a sua produção. Cada corpo de matéria no universo contém alguma entropia. Embora nem sempre seja fácil determinar a quantidade de entropia de um corpo, não é difícil determinar quando a entropia flui de um corpo para outro. Se o calor flui de um corpo a temperatura T, a entropia do corpo diminui em Q sobre T. Se o calor entra, a entropia do corpo aumenta dessa mesma quantidade. Através do cosmos, sempre e onde quer que flua o calor, a entropia flui junto com ele. Todos os motores extraem o calor de alguma parte. O sol, talvez, ou a caldeira de um navio, usam parte dele para realizar trabalho e liberam o restante. Onde é liberado esse calor não é algo muito importante. Ele flui na atmosfera, no mar, qualquer lugar frio e grande o suficiente para não ser afetado por esse fluxo de calor. Os motores concebidos pelo homem operam da mesma forma que aqueles concebidos pela mãe natureza. Enquanto o calor fluir de temperaturas altas para temperaturas baixas, o mundo continua em movimento. Enquanto houver combustível, carvão, petróleo, madeira, ou o que quer que seja que produza energia, as coisas continuam se movimentando. Mas se o fornecimento de combustível é interrompido, o calor deixa de fluir. O corpo esfria. Sua temperatura vai declinando pouco a pouco. Quando sua temperatura é a mesma do meio ambiente, ele atingiu um estado de equilíbrio. Enquanto o calor fluir e um corpo quente seja mais quente que o frio, a entropia aumenta. E continuará aumentando, até que nada mais possa acontecer além do estado de equilíbrio. Caso isso aconteça, a entropia para de crescer. Em outras palavras, o estado de equilíbrio é o estado de entropia máxima. Todos os processos da natureza podem ser admitidos como impulsos constantes para aumentar a entropia do universo. Embora esses fatos sejam aceitos pela maioria dos círculos científicos, alguns pesquisadores dedicados não acham que sejam o suficiente. Pois existe um fato que ainda deixa perplexos os mais curiosos. Embora o gelo derreta quando o calor flui através dele a partir do fluido experimental, ele não aquece enquanto restar alguma parte sólida. Por quê? Um fluxo de calor provoca a transformação de gelo em água, mantendo sua temperatura constante. Assim, ao se transformar de gelo em água, a entropia da água aumenta. Isso significa que a água é um estado de entropia mais alta que o gelo. Na verdade, qualquer sólido se encontra num estado de entropia menor do que a mesma matéria na forma líquida. O líquido é um estado mais desordenado da matéria do que o sólido. Ele possui maior entropia. Na Terra e no mar, ou no mar sobre a Terra, ou em qualquer lugar do universo, o aumento da entropia significa o aumento da desordem. O próprio gelo, um sólido cristalino, é um estado de matéria em que as moléculas existem numa estrutura ordenada, geometricamente simétrica. Num sólido, quando os átomos se aglomeram na configuração mais favorável, as moléculas são dispostas de maneira a reduzir sua energia potencial ao mínimo. Com a água, a situação é bem diferente. Lembrem-se de que as moléculas dos líquidos têm um movimento caótico. São dispersas e desorganizadas. Naturalmente, as moléculas do líquido não reduzem ao mínimo o seu potencial energético como fazem os sólidos. Assim, os líquidos não apenas apresentam mais entropia do que os sólidos, eles possuem também uma maior energia potencial e, portanto, mais energia total. Derreter ou não derreter? Eis a questão. Se a dinâmica não é tão clara quanto o cristal, neste caso um cristal de gelo, procuremos observá-la do ponto de vista do cubo de gelo. Se o gelo derreter, ele vira água, um estado de maior entropia. Isso é bom.
A natureza adora aumentar a entropia. Mas antes de derreter, antes de se tornar água, o gelo deve também aumentar a sua energia, o que exige que extraia energia do resto do universo. Mas se a energia térmica sai do mundo para o gelo, isso reduz a entropia do universo, o que não é bom. Qual o problema? A entropia do resto do mundo diminui na proporção da energia que flui dividida pela temperatura. Lembre-se, a natureza deseja sempre aumentar a entropia. Neste caso, a entropia do gelo mais o restante do universo. Se a temperatura for muito baixa, isso é certamente muito ruim. O gelo derretido causaria uma grande redução na entropia de todo o universo. Se a temperatura for muito alta, isso não é tão ruim. A entropia combinada aumenta quando o gelo derrete. É por isso que, no grande esquema do universo, o gelo jamais derrete numa temperatura muito baixa. E o gelo jamais existe numa temperatura muito alta. Enquanto isso, de volta ao Chalkes, para não falar do universo, existe uma temperatura intermediária na qual nem o gelo nem a água são favorecidos. É a única temperatura na qual o gelo e a água podem existir juntos. É por isso que essas provetas científicas não se aquecerão até que todo o gelo tenha derretido. Usemos a linguagem científica no Chalkes. A quantidade que a natureza se esforça para aumentar não é simplesmente a entropia do gelo. Numa determinada temperatura, é a entropia menos a energia sobre a temperatura do gelo. À medida em que a energia menos a temperatura vezes a entropia de qualquer amostra diminui, a entropia de todo o universo aumenta. E menos TS é chamada energia livre. Embora não exista almoço grátis, existe muita energia livre. Cada partícula de matéria no mundo faz o possível para que sua cota de energia livre seja a menor possível. É isso o necessário para aumentar ao máximo a entropia do universo. Assim, dentro dos limites de uma proveta científica, da mesma forma como em todo o universo, a lei do aumento da entropia leva a matéria da ordem à desordem. Durante algum tempo acreditou-se que o aumento da entropia estaria levando o próprio universo a um estado máximo de desordem. A isso deram o nome de morte térmica do universo. Não é uma perspectiva agradável, mas é uma noção provocadora. Perigosa, no mínimo. Assim a pergunta permanece: será que esse aumento da entropia fará o mundo mergulhar no caos total? Em caso afirmativo, essa não será a primeira vez em que o destino do universo foi descoberto num copo de uísque com gelo. O princípio da entropia nos ajuda a compreender não apenas a eficiência das máquinas a vapor, mas também porque os líquidos congelam e os sólidos derretem em temperaturas bem definidas. Algumas pessoas acreditam que isso tem um significado mais profundo. Acreditam que o princípio da entropia defina a direção do fluxo do próprio tempo. Eu vou explicar melhor. Suponhamos que seja possível observar a colisão entre dois átomos. Um dos átomos pode chegar assim e sair assim. O outro átomo colide com o primeiro e sai naquela direção. Num filme sobre esse evento, não saberíamos se esse átomo está correndo para frente ou para trás. A nível microscópico, a lei da entropia não se aplica. As leis da física funcionam igualmente bem para frente e para trás. De acordo com as leis da física, o tempo não tem uma direção definida nesse nível. Suponhamos que estamos observando alguém deixar cair uma bola de uma torre. Num filme, não saberíamos se ela está andando para frente ou para trás. Quando ela está correndo para frente, os saltos vão diminuindo cada vez mais. Mas se os saltos vão aumentando, logo saberíamos que o filme está sendo projetado de trás para frente. Agora a energia da bola se transforma em calor.
Isso aumenta a entropia do universo. E você sabe que a maneira correta de mostrar o filme é na direção em que a entropia aumenta. Isso define a direção do fluxo de tempo. Alguns acreditam que a segunda lei da termodinâmica define a direção do fluxo do tempo. Outros dizem que isso não passa de uma simples tautologia. A entropia aumenta com o tempo aumenta com a entropia. Bem, eu compreendo perfeitamente em que direção flui o tempo e acho que o nosso tempo hoje está esgotado. Até a próxima vez. Ou, se a entropia diminuir, até a última vez em que nos vemos.